o principal cliente da sua empresa, aquele que garante uma fatia enorme do faturamento, envia um e-mail hoje. Uhum. A mensagem é bem direta. A partir do próximo semestre, todo fornecedor vai precisar comprovar a sustentabilidade dos seus produtos. E não com um relatório bonito de marketing, sabe? Não. Com base num padrão técnico rigoroso. Exato. A pergunta é: a sua empresa estaria preparada para responder isso? Ou esse e-mail seria o começo de uma crise? Olha, essa situação, que parece hipotética, está se tornando a nova realidade do mercado brasileiro. E a verdade é que, assim, a maioria das empresas não está preparada. E a negligência aqui vai além de só perder o contrato, né? Muito além. A gente está falando de um dano à reputação, de fechar portas com investidores e, no limite, de ficar isolado num mercado que simplesmente mudou as regras do jogo. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai analisar a fundo um documento que promete ser essa nova regra. A norma ABNT, NBR 2025. Publicada em 27 de janeiro de 2026. Isso, as Diretrizes Gerais de Sustentabilidade para Produtos e Serviços. E a nossa missão aqui é entender o que são essas diretrizes e, o mais importante, o que elas significam na prática para o dia a dia das empresas e dos profissionais. Para começar, a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo: por que agora? Sustentabilidade não é um tema novo. O que mudou para, de repente, isso virar uma norma técnica tão detalhada? Essa é a pergunta central. E o fascinante aqui é que a NBR não nasceu do nada, num vácuo. Ela é a consequência direta, sabe, a peça técnica que faltava para amarrar iniciativas do governo que são muito maiores. Tipo a Nova Indústria Brasil? Exatamente. Essa política e principalmente o programa Selo Verde Brasil, que foi instituído por um decreto de 2024. Pensa assim, o governo criou um selo, mas precisava de um manual de instruções técnico. Um manual auditável, imagino. Auditável. Para dizer quem merece e quem não merece esse selo. A NBR é esse manual. Entendi. Então, o que antes era um diferencial, algo que o marketing usava para criar uma imagem positiva, agora virou um checklist técnico, com critérios objetivos e verificáveis. É uma mudança de paradigma. A sustentabilidade sai do campo do discurso, da abstração, e entra no campo da engenharia, da gestão, da comprovação de dados. Mas tem um ponto aí. As normas da ABNT são de adesão voluntária, certo? Certo. Então, uma empresa não poderia simplesmente escolher, ignorar e seguir a vida. Qual é o verdadeiro poder dessa norma? Na teoria, sim. Na prática, de jeito nenhum. A palavra voluntária que é enganosa. Essas normas, elas viram o padrão de fato do mercado muito rápido. Como assim? Primeiro, elas servem de base para regulamentos e principalmente para compras públicas. O governo, que é o maior comprador do país, vai começar a exigir isso nas licitações. Sim. Segundo, e talvez mais importante, o mercado se autorregula. Aquele seu grande cliente do e-mail hipotético vai colocar a conformidade com a NBR como uma cláusula no contrato. E a partir daí ela vira uma obrigação contratual para toda a cadeia de fornecedores. É o efeito cascata. Um grande varejista exige dos fornecedores diretos, que exigem dos fornecedores deles. E assim por diante, até chegar lá na pequena fazenda ou na fábrica de componentes. Precisamente. E aí os impactos de ignorar a norma se multiplicam. O financeiro é óbvio, perda de contratos. O reputacional é ser visto como uma empresa que não leva a sério o meio ambiente, os direitos humanos, o que afasta talentos e consumidores. Exato. E ainda tem o impacto legal. O não cumprimento de uma cláusula contratual pode gerar passivos jurídicos enormes. No fim das contas, o impacto é operacional. As empresas despreparadas vão viver numa correria caótica para apagar incêndios. Enquanto as que se prepararam vão ter uma vantagem competitiva brutal. Exatamente. Ok, o cenário de urgência ficou bem claro. Vamos então ao conteúdo. A norma tem 3 pilares: ambiental, social e econômico. Começando pelo ambiental, que é o que a maioria associa logo de cara à sustentabilidade. Mas a abordagem da norma é bem mais profunda que só falar de reciclagem, né? Com certeza.
A grande sacada da norma é que ela adota uma visão de ciclo de vida. O que significa que a análise não começa e nem termina no portão da fábrica. Isso. Ela exige que a empresa olhe o caminho todo, desde a extração da matéria-prima, passando pelo transporte, produção, o uso pelo consumidor, até o descarte final do produto. Me dá um exemplo prático. O que isso significa para, sei lá, um fabricante de celulares? Ótimo exemplo. Para um fabricante de celular, o ciclo de vida começa lá na mineração dos metais raros, como lítio, cobalto. A norma o força a perguntar: essa mineração foi responsável? Respeitou o meio ambiente e as comunidades lá na África ou na América do Sul? Uhum. Depois vem a fábrica. Qual o consumo de energia? E de água. As emissões de gases de efeito estufa estão sendo controladas? E não para por aí. E o pós-consumo? A empresa tem um programa de logística reversa para recolher os aparelhos antigos? As baterias são descartadas corretamente? É uma visão de ponta a ponta mesmo. E isso exige um nível de rastreabilidade da cadeia de suprimentos que, assim, imagino que a maioria das empresas brasileiras ainda não tem. Exato. E dentro desse pilar ambiental, na seção 5, tem um ponto que eu acho crucial e que muitas vezes é ignorado. É o item 5.7, sobre uso da biodiversidade. O que ele diz? Ele exige com todas as letras que a organização garanta que seus produtos estão livres de associação com desmatamento ilegal. Para um país como o Brasil, isso é uma bomba relógio. Nossa. Isso significa que um frigorífico, um laticínio ou até uma indústria de cosméticos que usa insumos da Amazônia Precisa ter uma rastreabilidade impecável para provar que seu fornecedor não está em área de desmatamento ilegal. a pressão é enorme. Aqui a conversa fica realmente interessante, porque a norma não para no ambiental. Ela entra com uma força surpreendente no pilar social e de direitos humanos. Isso é bem incomum para um padrão técnico de produto. Sim, e este é talvez o maior diferencial e o maior desafio da NBR. Ela consolida uma ideia que o mercado global já vinha amadurecendo. Um produto não pode ser verde se ele for produzido com desrespeito às pessoas. A seção 6 da norma é um verdadeiro tratado sobre isso. E ela vai além de só dizer não use trabalho escravo, imagino. Quais são os pontos que mais te chamam a atenção? Ela vai muito a fundo. A seção 6.1 sobre assédio, por exemplo, não basta dizer que é errado. Ela exige que a empresa tenha políticas explícitas de proibição e, mais importante, canais de denúncia seguros, confidenciais e que funcionem de verdade. Certo. Agora, pensa na aplicação disso. Para uma grande empresa do agronegócio, significa garantir que um trabalhador sazonal, numa fazenda remota, tenha um canal de denúncia acessível e em que ele confie. Historicamente, esse é um ponto cego gigantesco. É um risco reputacional altíssimo. E quanto a temas como diversidade e inclusão, que muitas empresas tratam como algo isolado do RH. A norma tira o tema da caixinha do RH e o conecta direto à gestão do produto. A seção 6.4 não fala só em ter programas de DI. Ela recomenda que a organização implemente e monitore ações. Monitore é a palavra-chave aí, né? É a palavra-chave. Significa que, numa auditoria, a empresa pode ter que mostrar dados que comprovem que a política de fato está funcionando na linha de produção daquele produto específico. Não é só ter a política no papel. Ou seja, a comprovação sai do relatório anual genérico de sustentabilidade e vai para a mesa de negociação com o comprador, atrelada a um produto específico. Isso muda o jogo. Muda radicalmente. E a norma ainda se estende para fora da empresa, exigindo, na seção 6.7, o respeito aos direitos de comunidades locais, quilombolas, indígenas, algo fundamental para projetos de infraestrutura ou mineração, por exemplo. Essa cobertura social é impressionante e, honestamente, pode assustar qualquer gestor financeiro. A pergunta que fica é: como a norma concilia essa agenda toda com a realidade econômica? Porque se o negócio não for viável, nada disso se sustenta, né? Aborda diretamente. E essa é a beleza do conceito do tripé da sustentabilidade, que a norma leva muito a sério. Sem o pilar econômico, os outros dois desmoronam. A seção 7 sobre diretrizes econômicas não fala só de lucro. Fala de como gerar esse lucro de forma saudável, inteligente e integrada à sociedade.
E como isso se traduz na prática? Não é só sobre ter lucro, então? De forma alguma. Por exemplo, as seções 7.1 e 7.2 incentivam a demanda por fornecimento local. Ah, o desenvolvimento regional. Isso significa que, em vez de uma grande rede de supermercados comprar todas as suas hortaliças de um único mega distribuidor em São Paulo, ela seria incentivada a desenvolver pequenos produtores no entorno de cada loja. O que fortalece a economia local, reduz custo de transporte, a pegada de carbono. Faz todo sentido, uma visão de ganha-ganha. Exato. Outro ponto muito moderno está na seção 7.7, sobre conformidade legal. Ela vai além do óbvio, como pagar impostos. Cita explicitamente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sério? Até LGPD? Sim, e a necessidade de ter políticas formais de compliance, canais de denúncia contra a corrupção, basicamente ela embute o mini programa de governança corporativa como pré-requisito para um produto ser sustentável. E no fim, tudo isso se conecta com a viabilidade do negócio a longo prazo. Exato. A seção 7.8 amarra tudo. Ela recomenda que a organização integre critérios, riscos e oportunidades ESG nas suas decisões de investimento. A mensagem é clara: prevenir um desastre ambiental ou um escândalo trabalhista é infinitamente mais barato do que remediar o dano depois. Sustentabilidade, para a norma, é gestão de risco. Certo. A gente cobriu o porquê da norma e o que ela pede nos 3 pilares. O quadro é complexo e bem exigente. Para uma empresa que está nos ouvindo e percebe essa lacuna enorme entre a realidade dela e o que a norma pede, qual é o primeiro passo? Por onde começar para não paralisar? O primeiro passo, curiosamente, está na seção 4, Diretrizes Gerais. Antes de sair tentando cumprir cada um dos mais de 80 requisitos, a organização precisa fazer um dever de casa, um exercício profundo de autoconhecimento. Que seria? Identificar seus próprios aspectos e impactos de sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor. E como se faz isso na prática? Não é algo muito subjetivo? Não, a norma oferece a ferramenta. Ela recomenda usar o conceito de ciclo de vida, que a gente já falou, para mapear os pontos de contato. E para organizar isso, ela fornece no anexo A um modelo de matriz de verificação. Uma matriz. Basicamente uma ferramenta de autoavaliação. A empresa documenta, item por item, quais diretrizes são aplicáveis ao seu produto e, muito importante, justifica por que algumas não são. Então essa matriz vira um diagnóstico e, ao mesmo tempo, um plano de ação. Exatamente, é um exercício de honestidade brutal. Onde estamos bem? Onde estão nossas maiores vulnerabilidades? E essa justificativa dos itens não aplicáveis precisa ser robusta. Entendi. Uma empresa de software, por exemplo, pode argumentar que o item uso da biodiversidade não se aplica direto a ela, mas vai ter que justificar como garante que a energia dos seus servidores não vem de fontes associadas a desmatamento, entende? Claro. Isso nos leva de volta àquela pergunta do e-mail de crise lá do início. A norma parece forçar uma conversa que muitas empresas evitam. Quem é o dono da sustentabilidade dentro da organização? Essa pergunta expõe a falha mais recorrente que a gente vê no mercado: os silos. As áreas que não conversam entre si. Exato. A NBR 2050, por ser integrada, força a quebra desses silos. A responsabilidade deixa de ser um problema isolado do gestor ambiental ou do RH. Ela passa a ser do departamento de compras que escolhe o fornecedor. Da logística, que define o transporte, da produção, que consome energia do financeiro, e, claro, da alta diretoria, que precisa orquestrar tudo isso. Mas quebrar silos é ótimo na teoria. Na prática, em grandes corporações, é um desafio gigante. Compras têm meta de custo, produção tem meta de eficiência, e muitas vezes esses incentivos são conflitantes com a sustentabilidade, né? São. A norma não prescreve um modelo de gestão, ela é uma norma de diretrizes. Mas o que ela faz de forma muito inteligente é criar a necessidade desse alinhamento. Como? Ao tornar a sustentabilidade um critério de acesso ao mercado, ela força a alta administração a rever seus indicadores de desempenho, os KPIs. O gerente de compras não vai mais poder ser medido só pelo menor preço. Ele vai ter que ser medido também pelo nível de conformidade socioambiental do fornecedor que ele escolheu. Exatamente.
A norma força a sustentabilidade a entrar na avaliação de desempenho de todo mundo. Fica muito claro que a NBR 2025 não é só um manual de boas práticas, é um roteiro estratégico, na verdade. Ela estabelece uma nova linha de base para a competitividade no Brasil. Uhum. A sustentabilidade deixa de ser um discurso para se tornar uma prática auditável, transparente e que cobre de forma integrada o ambiental, o social e a governança. Exato. E a questão fundamental que essa norma levanta para qualquer gestor vai muito além da conformidade. Ela nos convida a pensar na biografia de cada produto ou serviço que a gente coloca no mundo. Como assim, a biografia de um produto? Pensa comigo. Se um produto pudesse contar a própria história, desde o seu nascimento como matéria-prima até o seu destino final, o que ele diria? Sei. Ele contaria uma história de uso eficiente de recursos, de respeito aos trabalhadores, de inovação? Ou contaria uma história de desperdício, poluição, desigualdade e negligência? Essa história, essa biografia, estaria alinhada com os valores que a empresa diz ter? Essa é a pergunta. A NBR 2050 oferece o roteiro para que as organizações possam finalmente escrever uma história da qual elas possam se orgulhar. Essa é a reflexão final que fica.